Histórias assombradas. Eu li ontem. Tá. Vamos lá. O mal cobra 3 vezes. Olá, Ana e Matheus, parabéns pelos seus vídeos, são bem curiosos e diretos. Os que são bem curiosos e diretos, o que dá muita credibilidade. Os casos apresentados pelo Matheus no canal Assombrado são bem esclarecedores e interessantes também. Você leu o meu relato anterior e o pessoal de casa gostou bastante, obrigado. De nada, eu não lembro qual é o relato anterior, mas tudo bem, se a galera gostou, beleza. Como você sempre diz que quem deseja o mal e faz mal aos outros recebe 3 vezes de volta, meu relato é uma comprovação disso. O relato que vou passar é real e aconteceu em minha família no início da década de 80. Os nomes foram trocados e a cidade também. O meu pai era advogado bem conhecido em nossa cidade, Jaú, estado de São Paulo. Em meados de 1980, o meu pai foi contratado por um senhor português que vou chamar de Francisco, dono de uma padaria, mas olha só que coisa, um português dono de uma padaria, para realizar o seu divórcio. Peraí. Em meados de 1980, o meu pai foi contratado por um senhor português que vou chamar de Francisco, dono de uma padaria, para realizar o seu divórcio. O motivo da separação era porque ele tinha descoberto que sua esposa, Lourdes, fazia vários trabalhos de baixo espiritismo e frequentemente o traía com alguns de seus assistentes de magia negra. Olha só, era trabalho, não era... Ai, enfim, bom... Pois bem, meu pai não gostava muito de patrocinar ações de família, mas como o senhor Francisco era cliente antigo, meu pai aceitou a causa e iniciou o processo. Para se ter uma ideia de como a esposa tinha má índole, a própria filha do casal, com 16 anos na época, em plena audiência, diante do juiz, defendeu o pai e disse em alto e bom som que a mãe não valia nada e que ela não prestava. Uma vez que as causas do divórcio eram fortes e com a denúncia de traição, a dissolução da união foi homologada pelo juiz. Dias após o término da ação, uma vizinha de frente de casa, já falecida, informou ao meu pai que um rapaz tinha parado em frente ao nosso portão e jogado um pequeno embrulho no telhado. No mesmo dia, o meu pai pediu para que um boy do escritório subisse lá e pegasse o objeto. Naquele embrulho havia 2 velas, uma preta e outra vermelha, amarradas com um tipo de cipó preto. Meu pai, percebendo que era algum tipo de trabalho, foi a um conhecido centro espírita da cidade e foi informado lá que realmente era um trabalho de macumba. Assim, seguindo a orientação do diretor do centro, jogou o tal embrulho em um rio. Muito tempo depois, descobriu que a vela vermelha era para afetar mente e nervos, e a preta, destruição. Contudo, naqueles meses, o ambiente em casa ficou tumultuado. A minha mãe começou a demonstrar grandes alterações de humor, criava muito caso com meu pai, gritava e reclamava do casamento, queria se separar e que estava nervosa e cansada, coisas que nunca fez ou tinha falado antes. Eu e meus irmãos não entendíamos nada, pois nada aconteceu conosco, ficamos apenas surpresos com os ataques da minha mãe e o silêncio de perplexidade do meu pai. Nas semanas seguintes, com a mudança do comportamento da minha mãe, o meu pai retornou ao centro espírita que, em uma sessão, identificou que havia outro trabalho, colocado em casa, só que enterrado. Disseram que esse trabalho era muito mais forte e visava plantar desavenças e dificuldades em realizações profissionais e pessoais. Como o jardim de casa era grande, o meu pai resolveu chamar um jardineiro e retirar toda a grama e a terra da frente. Logo no início, o jardineiro encontrou um embrulho com ossos e terra dentro, que são trabalhos com os objetos de que os médiuns falaram no centro.
Meu pai jogou novamente o trabalho no rio e o centro fez... Até cuspi. E o centro fez sessões para proteção do meu pai e da minha família. A minha mãe acalmou e a vida seguiu normalmente. O senhor Francisco morreu anos mais tarde e a Lourdes mudou-se da cidade e nunca mais se soube o seu paradeiro. Agora o fato que comprova o título desse relato. Numa tarde de sábado, atendi a campainha de casa e um rapaz de 20 e poucos anos, bem magro, vestindo roupas velhas, pediu que gostaria de falar com o dono da casa. Nesse mesmo momento, o meu pai, que estava ouvindo o jogo pelo rádio, foi até a porta e pediu que ele entrasse. O rapaz falou que não iria entrar em casa porque era indigno e que estava ali para pedir desculpas. Meu pai ficou surpreso e se aproximou da grade e perguntou o que ele queria. O rapaz disse que foi amante de uma mulher casada com um padeiro, cujo nome ele não iria mais pronunciar, e que em 1980, amando dela, foi em casa e jogou um trabalho no telhado, e depois escondeu terra de cemitério no jardim e que estava arrependido. Contou que a convivência e a vida com a mulher foi uma desgraça. Passou fome, não conseguia trabalho, era mal visto pelos parentes e conhecidos que se afastaram dele. A sua vida travou em tempos mortos. Mesmo se separando da tal mulher, passou anos com as dificuldades financeiras e emocionais. Fugiu da cidade em 1983, viajando sem rumo em direção a Minas Gerais. Ficou anos parando para procurar emprego ficou anos parando para procurar emprego em toda a cidade que passava, mas continuava sozinho, sem família e nunca conseguia nada. Afirmou que tinha vergonha e que escondia a todo custo o seu envolvimento com magia negra. Sem ter o que comer, foi a um centro espírita em uma cidade do Triângulo Mineiro, cujo nome não me lembro, quando um médium que nunca o viu antes disse: "Você fez mal a uma pessoa inocente e lhe desejou coisas ruins. O trabalho foi desfeito, mas a sua vida ficará travada até que obtenha perdão dessa pessoa." Ao falar isso, descreveu como era a pessoa, a cidade, o local da minha casa e o trabalho que tinha feito em detalhes. Meu pai ficou atônito com a história. Ele disse que estava perdoado e que tudo já tinha se passado. O rapaz agradeceu e falou que nunca mais voltaria para Jaú, nem o incomodaria mais. Realmente, jamais tivemos notícia ou qualquer informação das pessoas envolvidas. E não custa destacar que um mal feito ao próximo durou poucos meses, mas a dívida cobrada durou anos e foi muito mais cara. Então, que sirva de exemplo para quem pensa em fazer alguma coisa aí para os outros, né? Nunca se sai bem. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.